Então, e primeiro falou que ele precisava ficar na incubadora pra ele ficar mais quentinho, né? Falei, tudo bem, né? É normal, né? Isso meu marido contando pra mim. E nisso meu marido falou, fica tranquila, que ela disse que daqui a pouco já trazem ele, né? Foi passando as horas. Chegou no dia seguinte, eu levantei e fui, né, até lá, no berçário, né? Fui lá saber o que estava acontecendo. Aí eu tinha um médico lá que falou, olha, um pediatra, ele tá com um pouco de dificuldade para respirar, mas tranquilo. Falei, tudo bem. Aí eu voltei pro quarto e depois o médico voltou lá pra falar comigo, foi lá falar comigo no quarto. Ele disse, ó, vem dar mamar pro seu filho que eu quero ver a saturação dele amamentando. Falei, tudo bem. Aí eu fui, né, junto com uma enfermeira. E quando eu fui dar mamar pra ele, ele começou a ficar roxo, depois ficou azul, né? Ele virava os olhos e ficou azul. Aí pegaram ele, colocaram ele na incubadora de volta, com um capacetinho que eu não sei o nome, um negócio que coloca assim e fica um caninho de oxigênio jogando oxigênio dentro desse capacetinho. E o médico na minha frente falou assim, ó, mãe, ele pode estar tendo, ele tá tendo uma crise de apneia e ele pode ser cardiopata. Aí, ok, né? Ele pode ter uma cardiopatia congênita. E a gente vai ter que correr aqui, senão babau. Falou assim pra mim. E eu tava em estado de choque. Eu tava ali, mas parecia que a minha realidade era outra, sabe? Um estado de choque. Uma situação que eu nunca fiquei desse jeito. E aí depois o médico falou assim, tiraram da sala. Aí depois eu voltei. Ele já tava com um caninho aqui que chama CPAP, que o oxigênio vem por 2 caninhos direto no nariz. Aí ele falou assim, ó, eu vou ligar em outra cidade para eles virem fazer um ecocardiograma nele aqui. Aí quando ele ligou, o hospital da outra cidade falou assim, não, foi bem no dia que o coordenador da UTI estava atendendo como médico na outra cidade. Ele falou assim, não, tem que trazer pra cá. Aí nisso a ambulância veio, né, com uma incubadora acoplada numa maca, com oxigênio e tudo, e levaram ele. Aí eu fiquei em uma cidade e ele ficou em outra. E eu não podia ser transferida, porque minha médica falou, ó, amanhã cedo você já vai poder ir pra lá, então eu não vou transferir você. Aí eu fiquei com o coração na mão, fiquei desesperada. Aí falaram pra mim, o médico também disse pra mim que poderia também ser uma infecção hospitalar e chamaram, né, a vigilância sanitária. E aí tá, aí no outro dia eu fui, né, pra UTI, porque ele foi transferido direto pra UTI. Fui pra UTI e cheguei lá, o médico disse pra mim, né, e pro pai dele que ainda não sabiam o que era o caso, estavam tratando como se fosse mesmo uma infecção hospitalar e que ele não ia poder se alimentar e tiveram que entubar ele. Dos caninhos que colocaram no nariz, colocaram um tubo de oxigênio direto no pulmão dele e uma sonda e tiveram que sedar.
deram sedação pra ele. Eu cheguei lá, vi aquela situação, meu filho todo furado, cheio de catéter, soro e sedado, entubado, e eu fiquei desesperada. Aquela situação de UTI neonatal que eu nunca me imaginei dentro de um lugar desse, né? Você com uma roupa especial, tendo que se lavar o braço todo, assim, um cuidado extremo que eu nunca imaginei como era, e eu fiquei muito chocada, né? Como é uma UTI neonatal, né? Aí tudo bem, o médico disse, ó, ele não vai poder se alimentar, isso daí você esquece. Aí a visita era 2 vezes por dia, né, de tarde e à noite. E cada vez que chegava nos horários das minhas refeições, eu não queria me alimentar porque meu filho não podia e eu automaticamente não tinha vontade de comer também, né? E só que eu tinha que me alimentar porque eu tinha que tirar leite lá na UTI para deixar para ele, para possivelmente quando ele fosse se alimentar. E chegou no outro dia, a doutora Roberta, que é um ser humano assim incrível, já descobriu o que ele tinha, porque ele teve uma intercorrência e o exame da ecografia já tinha saído, tinha dado um pequeno, eu não sei se é problema que eu falo, mas deu alguma alteração no coração dele e a saturação dele caiu muito, ele passou mal e a médica já ligou uma coisa com a outra e já descobriu que ele tinha a tal da hipertensão pulmonar que acabava afetando o coração por causa do esforço, né? E nisso ela já colocou nele outro gás, né, que chama óxido nítrico. Para esse gás fazia com que os vasinhos do pulmão dele dilatassem, porque a hipertensão fazia com que eles ficassem estreitos e nisso a dificuldade de respirar. E ela descobriu isso, né? Graças a Deus, a tempo. Ela foi assim muito rápida no diagnóstico, uma excelente profissional. E passou os dias, aí ele foi assim, não tendo muitas melhoras, mas ele estava estável. Aí chegou uns dias depois, outro médico, cada dia era um, né? Outro médico não deu muita esperança pra gente, porque o estado dele, do Felipe, era muito grave e o médico falou, olha, gente, é muito grave, não tenho o que falar pra vocês. Aí eu, por minutos, perdi um pouco da minha fé e como se eu tivesse entregado pra Deus e falado, tá bom, então, se é assim, tudo bem. E eu não queria mais nem tirar o leite lá e eu guardando isso tudo pra mim. E eu chorava, assim, sozinha, assim, em casa com meu marido. Nesse dia a gente chorou muito, eu e ele. Só que, de repente veio uma força em mim, depois que comecei a chorar, desabafar e falar pra Deus, que veio uma força em mim que não era só uma força de uma mãe. Era uma força que vem de Deus que eu não consigo explicar. Que depois todo mundo olhava pra mim e falava assim, nossa, que bom que você tá forte assim desse jeito. Gente, mas não era eu que tava forte. Era a força de Deus que
estava em mim. E nisso ele foi melhorando dia após dia, e eu profetizei na vida dele que ele ia se alimentar rápido. E deram alimentação para ele, ele aceitou super bem, né? Começaram com um soro especial que tinha mais nutrientes do que o soro convencional, né? Depois começaram a dar o meu leite para ele, ele aceitou bem. Aí dia após dia começou a aumentar a dose do leite. E todos os dias eu e meu marido orava lá na UTI, orava pelo Felipe, né, e pelos amiguinhos dele que também estavam ali, né? E eu cantava para ele uma música do pastor Antônio Cirilo, Poderoso Deus. Eu sempre cantava lá na UTI para ele, e a gente orava muito. E teve um dia que a gente se atrapalhou com o horário, que é super rápido, é meia hora de visita, aí vem o médico, conversa, né, vem enfermeiro, conversa, aí máquina apita pra todo lado, e a gente se embananou com o horário e a gente não orou. Nesse dia ele passou muito mal e teve que aumentar o oxigênio, e ele teve que fazer uma transfusão de sangue, porque ele teve uma anemia, né, séria. Ele teve que fazer transfusão de sangue. No outro dia ele ficou bem, graças a Deus. E levei o meu filho primogênito para conhecer ele. E eu falava para Deus: Senhor, eu já perdi um filho estando grávida. Falei: Senhor, eu não quero perder mais um. Foi, assim, momentos de muita guerra, principalmente guerra espiritual. Toda madrugada eu acordava para orar, para interceder pela vida dele. E eu creio que Deus permitiu isso na nossa vida pra gente ter mais proximidade com Deus, porque a gente estava um pouco distante das coisas de Deus, apesar de crermos em Deus. E a gente com certeza hoje tem muito mais fé, porque a gente viu um milagre na nossa frente. E é isso. E graças a Deus o Felipinho está aqui com a gente. Para honra e glória de Deus, ele foi 100% curado.